bird on a tree. Oi, doutora Monique, tudo bem? Tudo bem, professor Rogério? Tudo jóia. Queria agradecer todo o público que está nos vendo agora. Mais uma live do projeto de extensão Direitos Animais IPA, projeto que eu coordeno aqui em Porto Alegre, Monique, já há 4 anos. Querida, eu queria então te agradecer também pessoalmente aqui e de público por ter aceito o meu convite. A Monique, então, ela é promotora de justiça em Minas Gerais e é mestre em ciências jurídico-ambientais pela Universidade de Lisboa. E foi orientada no mestrado lá na Universidade de Lisboa pela professora Carla Amado Gomes. Monique, seja muito bem-vinda. Dizer que acho que nós vamos ter uma live muito interessante hoje. Olha, sou um admirador do teu trabalho e da pesquisa que tu fizeste e do livro que tu publicaste, sabe? Eu, sem maiores delongas, eu já vou mostrar aqui o livro da doutora Monique Mosca Gonçalves, que tem o prefácio do ministro do STJ, Og Fernandes, e a apresentação da professora Carla Amado Gomes. Eu acho, Monique, que a tua obra ela traz uma grande contribuição para quem atua com o direito animal. Para quem advoga, como eu, para quem atua no Ministério Público, como tu. Eu vou te apresentar, não te apresentei ainda, mas só para quem eventualmente não conhece a Monique é promotora de justiça em Minas Gerais. Mas, assim, independente daqueles de ser advogado, ser promotor, defensor, que eventualmente possa atuar também com o direito animal, há uma carência, e acho que agora a tua obra supre essa carência, de um desenvolvimento mais denso nessa área da reparação civil de danos animais, né? Como tu bem dimensiona. Para trabalhar questões como formas de reparação, caracterização do dano, e até mesmo aproximando o que já se tem de construção dogmática da reparação do dano ambiental, né? Como até a questão do poluidor-pagador, né? Como a possibilidade de também pensar isso aplicado ao direito animal, a função promocional do direito, mesmo que eventualmente tenha que trabalhar isso com incentivo econômico. Bom, primeiramente quero te agradecer, professor Rogério. Imensa alegria hoje poder estar aqui para a gente bater um papo. Bom, mas esse estudo ele começou lá em Lisboa. Então, eu fui em Lisboa fazer o curso de mestrado, então eu levei toda uma carga minha já de atuação no Ministério Público, que é uma carga voltada para o lado ambientalista. A gente, no trabalho no Ministério Público, eu tinha uma visão do ponto de vista bem ecológico. Durante o mestrado, eu pude estudar alguns artigos, principalmente do ponto de vista do direito europeu. E o mais legal do direito europeu é que lá o direito animal é totalmente separado do direito ambiental. Então, o direito europeu tem uma norma constitucional que diz que os Estados-membros devem proteger os animais, e essa norma ela é desvinculada da proteção ambiental. Ou seja, ela é desvinculada da ideia da proteção ecológica, da biodiversidade. Não tem um preceito que fala em dignidade e direitos animais, mas fala essencialmente que o bem-estar animal é um valor constitucional. Puxando uma fala sua, que eu gosto muito de abordar, é a ideia de proteção do animal no âmbito da economia. Então, aquele link que eu fiz do princípio do poluidor-pagador, isso com base na normativa da União, eles utilizam isso, mas a partir de um princípio de sustentabilidade ética. É uma ideia de que a Farm Animal Welfare Committee, que é um comitê que produz bastante conhecimento, de que o sofrimento dos animais, no âmbito principalmente da produção animal, ele é uma externalidade negativa. Ou seja, há um custo ético que as pessoas consomem produtos de origem animal, porque aquele produto vem com uma carga de sofrimento. Então, ele vai contra um valor constitucional da União Europeia. Então, isso é feito através de intervenções na economia. São através de incentivos econômicos, através do rótulo. Então, a União Europeia está trabalhando na criação de um rótulo de bem-estar animal. E a função maior do rótulo, ele é um instrumento de educação também, porque ele permite que as empresas utilizem o bem-estar dos animais como um valor. É uma ideia de marketing ético, que elas podem utilizar. Isso é um mecanismo produtivo
Por isso que hoje eles têm evoluído bastante nesse sentido para reduzir práticas de confinamento intensivo. Fala-se que o bem-estar dos animais, a ideia de proteger os animais, é um valor que deve ser considerado no âmbito da atividade econômica. Desse uma grande sacada com isso, até para a gente trabalhar também o próprio princípio que vem sendo trabalhado como um novo princípio do direito ambiental, que é o princípio do protetor-recebedor. A gente pode buscar essa ideia para trabalhar dentro do direito animal também nessa lógica, né? Tu trouxe até no teu livro, numa nota de rodapé, ali um exemplo de um município, acho que de São Paulo, que trabalha a redução do IPTU para residências que abriguem ou protejam animais. Isso, em Santa Catarina, Araquari, acho que é o município de Araquari, tem vários municípios têm. Por isso é até interessante, porque o que a gente tem notado, principalmente eu trabalhando no Ministério Público, a política de acolhimento e abrigamento é uma política ineficiente. A maioria dos abrigos que existem, tanto públicos como de instituições privadas, eles estão lotados. Eles não conseguem dar condições mínimas de bem-estar dos animais. Então, hoje, trabalha-se muito com a ideia de uma administração pública infraestrutural, enxuta. E aí, o município que tem o dever de proteção dos animais, então a gente já tem uma jurisprudência, principalmente de tribunais de justiça, dizendo que o município tem o dever de proteger o bem-estar dos animais errantes. Então, neste caso, como cumprir esse dever? Ao invés de criar um abrigo, ter uma estrutura própria, alguns municípios já estão instituindo incentivos para que pessoas acolham os animais. Então, é um mecanismo de proteção. Na verdade, até uma tributação de bem-estar animal, né? Uma tributação que visa justamente incentivar isso. Então, esse é um modelo que a gente ainda não incorporou no âmbito da principiologia, do direito animal, mas é muito importante, porque existe base de sustentação política forte, inclusive constitucional, para a gente produzir isso. Por que não a gente incentivar a produção de um rótulo no Brasil? Por que não como eles fazem lá, para que a gente tenha obrigatoriamente? E tem um outro princípio importante, professor Rogério, o consumidor. Nós temos que atender o seguinte: a proteção dos animais no âmbito das atividades econômicas é um princípio do consumidor. Um dos fundamentos da dignidade da pessoa humana é aquele vetor de solidariedade. É o objetivo da nossa Constituição de constituir uma sociedade mais livre, justa e solidária. Dentro do conceito de solidariedade, a gente pode inserir o conceito de justiça interespécie. Então, se é um valor constitucional a proteção dos animais, a gente tem toda uma base de sustentação para avançar nesse sentido no âmbito das atividades econômicas, introduzindo dentro do direito animal instrumentos como rótulos e o princípio da publicidade, porque é direito do consumidor conhecer o produto, conhecer qual é a carga de sofrimento que está dentro daquele produto, porque isso é um valor da sociedade. Então, a gente pode trabalhar para evoluir, para que seja dado maior visibilidade e conhecimento para a população de todas as práticas, para induzir a população a consumir produtos que têm uma carga menor de crueldade ou que têm uma carga zero de crueldade. Né? Então, é um desejo da Constituição, por exemplo, que a gente tenha cada vez mais produtos. O consumidor ele tem direito de saber quando ele está comprando um produto. Eu estou comprando um produto que tem muita crueldade, pouca crueldade, muito sofrimento, pouco sofrimento ou nenhum sofrimento dos animais. Então, essa é uma área ainda que eu acho que tem muito a explorar hoje. A informação, né, Monique? O princípio da informação. Exatamente, e mesmo que para alguns possa parecer que a gente está fugindo do tema, na verdade a gente está trabalhando um lado da responsabilidade civil, que é o viés preventivo, né? A responsabilidade civil não vai atuar só no dano concretizado, né? Hoje em dia, cada vez mais, tanto em matéria de responsabilidade civil ambiental, e isso é aplicável, sobretudo, à tutela dos animais também, esse viés preventivo, cada vez mais pensar em instrumentos que evitem que o dano chegue a se concretizar para os animais, né? Então isso é muito importante, isso que a Monique está falando, no sentido de trabalhar prioritariamente medidas antecipatórias, de antecipação ao dano para ou induzir comportamentos que sejam interessantes ao ordenamento jurídico, que é o que o ordenamento jurídico brasileiro projeta como objetivo e que muitas vezes escapa desse objetivo com as condutas que tangenciam o que o ordenamento propõe, né? Mas então a responsabilidade civil teria esse viés também, né? De atuação forte, antecipatória. Exatamente. Aí você entrou num ponto que
talvez seja a gênese aí do estudo. A responsabilidade civil não tem a função só de reparação hoje. Então, hoje a gente fala muito em direito civil constitucional. Qual que é a visão do direito civil constitucional? É a ideia de que a responsabilidade civil não cumpre apenas com uma função de reparação, mas cumpre também com uma função de prevenção. E o trabalho, aí já entrando mais na teoria do dano animal, na ideia de responsabilização, surgiu a ideia de responsabilização. O Estado tem o dever de proteger os animais. Desse dever decorre uma arma importante, que é o princípio da responsabilização. Como que ele vai? Ele vai, então, utilizar os instrumentos de tutela administrativa, civil e penal através do princípio da tríplice responsabilização que está lá no parágrafo 3º. A responsabilidade administrativa e penal, no nosso sistema, está muito bem claro. Então, ninguém nega. Existe lá o ilícito administrativo e existe o crime de maus tratos contra animais. Então, a tutela penal, do ponto de vista do princípio da responsabilização, e a tutela administrativa, elas estão delineadas. Mas agora a gente pode discutir e a responsabilidade civil. E o argumento, professor Rogério, ele é muito simples, ele é indutivo. Olha, hoje a gente compreende da vedação da crueldade, isso eu estou falando com base até na leitura do STF, né? Então, o ministro Luiz Roberto Barroso fala isso. Como que a gente interpreta a vedação constitucional da crueldade animal? Interpreta que a Constituição reconheceu ali que os animais são seres sencientes e que eles têm uma noção própria de dignidade. E, consequentemente, eles são, sim, sujeitos de direitos. Dizer que os animais são sujeitos de direitos nessa ótica constitucional significa dizer que os animais, a Constituição reconheceu o interesse que os animais têm de não sofrer. O interesse próprio, individual de cada ser senciente. E aí? E quando alguém viola esse interesse de um animal, o que surge? O direito de reparação. Então, isso já foi... inclusive, o nosso sistema tem jurisprudência que reconhece a responsabilidade civil da violação de direitos animais. Um caso muito simples. Briga de galo. O Ministério Público já entrou várias vezes com ações civis públicas buscando a responsabilidade civil no caso de briga de galo. E aí, só que a ótica é toda ambientalista. Mas eu te pergunto, qual que é o dano ambiental? Qual que é o dano ecológico no caso de animais que são submetidos à crueldade numa prática chamada de cultural e esportiva, que hoje é criminosa reconhecidamente? Não existe interesse ecológico aqui. Existe um interesse de vários seres sencientes em não terem a sua integridade física e a sua vida violada de forma injusta, de forma que o ordenamento constitucional e legal ele não permite. Até pela natureza dos animais também, que já são domesticados e que sequer função ecológica na natureza exercem, né? Como galos, galinhas, bois, frangos, enfim. Exatamente. Então, mas a gente pode aplicar a responsabilidade civil pela lógica do direito animal também para animal silvestre. Né? Então, tanto hoje que a gente reconhece que no crime de tráfico de animais silvestres, pode ter aí o concurso de crimes entre o tráfico e os maus tratos, porque são dois valores, dois bens jurídicos diversos. Uma coisa é proteger a fauna, o interesse ecológico, a biodiversidade. Outra coisa é você proteger aquele animal silvestre, e aí vem o princípio do direito animal aplicado, o princípio precedente do direito animal, que se aplica no âmbito dos animais selvagens, é o princípio da não intervenção. Os animais, né, a partir daquela lógica do livro Zoopolis, que diz o quê? Os animais silvestres, eles têm um livre no habitat. Diferente do animal doméstico, que existe por relação de dependência e vulnerabilidade, existe um dever de intervenção para a proteção. Nos animais silvestres, não. Existe um dever de não intervenção. Tem um ponto da tua obra que tu deixa, que tu traz um argumento interessante também, que é o de quando tu analisa o artigo 186 do Código Civil, e que tu diz que, inclusive, já está superada a ideia de que, para a caracterização de um dano, precisa ficar demonstrada a violação a um direito subjetivo, que já há uma corrente majoritária no âmbito da responsabilidade civil que trabalha com a ideia de interesses tutelados ou juridicamente violados, né? Não necessariamente a caracterização do direito subjetivo, o que abriria a possibilidade de um maior reconhecimento da tese do dano animal, porque não passaria necessariamente pela caracterização ou reconhecimento de que os animais titularizam direitos subjetivos, né? É mais ou menos isso que tu quis trabalhar com esse ponto? Então, aí você já... O grande problema para entender o sistema de responsabilidade civil animal, qual que é? Justamente a dicção do artigo 186, quando ele fala assim, aquele que
violar direito de outrem e causar um dano, comete ato ilícito. E aí, nessa lógica, a maioria das pessoas, principalmente os civilistas, falam, olha, mas peraí, quando a gente fala outrem ali, nós estamos falando de sujeitos de direitos, nós estamos falando da pessoa. Né? Então, os animais, nesse caso, perante o Código Civil, são coisas. Eles são coisas, eles não podem ter reconhecido o direito de reparação e nem mesmo que eles são portadores de interesses jurídicos. Mas essa leitura está ultrapassada. O Código Civil diz ainda lá, no artigo 82, que os animais são bens semelhantes. Então, perante o Código Civil, uma leitura literal, é fato que os animais são considerados coisas. E não existe como a gente entender que uma coisa é portadora de direito, coisa é objeto de direito. Né? Então, coisa não é titular de direito. Só que nós tivemos uma evolução jurídica muito grande. E essa evolução teve como fonte maior a Constituição. E se a Constituição evoluiu, principalmente o entendimento, a interpretação da Constituição evoluiu, o Código Civil tem que evoluir por conta do princípio da supremacia da Constituição. O Código Civil não pode entrar em conflito com a interpretação da Constituição. E quem diz qual é a interpretação que se deve dar ao texto constitucional? Quem é o guardião da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo Tribunal Federal diz hoje, o grande paradigma que a gente tem é o julgado do caso da vaca, ao vedar a prática de crueldade contra os animais, a Constituição reconheceu que os animais são seres sencientes, reconheceu o interesse, olha só, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para claramente isso, que a Constituição reconheceu o interesse que os animais têm de não sofrer. Então, me parece lógico que os animais não são mais coisas. Então, já houve uma descoisificação dos animais com fundamento na Constituição. É diferente, por exemplo, do que aconteceu em Portugal. Portugal mudou a lei civil para reconhecer que os animais são seres sencientes. E aí, hoje, existe uma grande discussão na Europa, porque eles criaram uma terceira figura jurídica entre coisa e pessoa, que são seres sencientes, mas não trouxeram um regime jurídico próprio. Então, existe uma grande divergência de qual seria a posição do animal. Mas boa parte desses países que fizeram isso não tem uma proteção constitucional dos animais. Portugal não tem. Portugal não tem um princípio de dignidade animal, qualquer instrumento constitucional. Por isso que há toda essa interpretação que é feita com base legalista e não constitucionalista. Só que nós, a partir do momento em que nós temos esse dispositivo constitucional, e a partir do momento em que há uma mudança de interpretação, e veja aqui, Rogério, essa mudança de interpretação não é fruto apenas de mudança de interpretação do Supremo. Ela é fruto de evolução civilizacional. Hoje existem mais cães do que crianças nos lares. E, na ampla maioria das vezes, os laços que são formados, nós formamos esses laços com esses animais, são laços de amor, laços de afeto, laços de cuidado, que não tem qualquer relação, ou se tem uma relação muito pequena com o direito de propriedade. Então, na verdade, o que o Supremo Tribunal Federal fez e o que o STJ já fez, inclusive no caso do ministro Og Fernandes, ele diz claramente que os animais são sujeitos de direito base no princípio, na dimensão ecológica. E olha que interessante que o ministro Og Fernandes fala em dimensão ecológica da dignidade humana. É uma visão mais biocêntrica, não científica, mas o fundamento que ele traz ali é dentro da própria dignidade da pessoa humana. E eu acho interessante, e isso deve ser aproveitado, porque a Constituição não apenas diz que os animais são sujeitos de direitos, ou seja, que nós devemos respeitá-los na sua condição, mas ela diz que nós, seres humanos, temos o dever de respeitar a dignidade do animal. E de onde que vem esse dever? Vem lá da combinação do artigo 1º da Constituição, inciso 3º, que diz o quê? Que o princípio maior da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. E o artigo 3º, inciso 1º, que diz o quê? Um dos objetivos da nossa República é construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. Então, é dentro da solidariedade, é dentro desse objetivo de tornar as relações mais solidárias, que se extrai o entendimento de que a forma de tratamento cruel para com os animais, ela não condiz com o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque nós estamos manifestando o que nós temos de pior. Nós estamos manifestando aqueles sentimentos mais primitivos. E isso degride a nossa própria condição humana. Então, quando existe uma prática de maus tratos aos animais, uma prática cruel,
nós não estamos apenas degradando a dignidade do animal, nós estamos degradando a nossa dignidade como ser humano, como portador de uma dignidade que é o valor maior que tem na Constituição. Com essa leitura constitucional e com a realidade social, e nós temos a lei de introdução às normas de direito brasileiro que diz que as normas têm que ser interpretadas de acordo com a sua finalidade social também. Então, essa evolução civilizacional, essa evolução jurídica com base jurisprudencial, nos diz que os animais não são mais coisas. Os animais são sujeitos de direito. E se eles são sujeitos de direito, eles estão dentro do artigo 186, quando diz que o princípio nemine laedere, quando ele diz o seguinte, nós não devemos violar o interesse dos animais contra o sofrimento, a menos que nós tenhamos outro interesse de maior envergadura, sob pena de praticar um dano, sob pena de ensejar um direito de reparação. No âmbito da advocacia, eu, junto com outros colegas, né, que deve saber, a gente tem, ao longo desse ano de 2020, tentado algumas iniciativas que até lá o professor Vicente tem chamado de judicialização terciária, né? Onde a gente tem postulado em nome do animal situações de reparação de danos das mais diferentes ordens. Como é que tu vê essa questão? Seria possível o animal titularizar esse direito judicialmente falando, assim, titularizar um pedido de reparação de dano, já que ele na lógica de todo o teu raciocínio, é a vítima de uma situação de dano, é quem sofre o dano, é o titular daquele interesse? Como é que tu vê essa questão? Seria possível buscar a reparação de um dano animal pelo próprio animal? Qual que é a questão principal? Existe uma diferença, né, sob a ótica civilista, existe uma diferença entre ser pessoa, entre personalidade jurídica e a condição de sujeito de direito. Então, existe uma diferença entre personalidade jurídica e sujeito de direito. E existe uma divergência. Dizer que os animais são sujeitos de direito diz que eles são titulares de um patrimônio jurídico, né? Então, eles são titulares de interesses e, consequentemente, dentre outras consequências, por exemplo, a questão da propriedade, quando incide sobre a aula, tem que ter uma nova consumação. É interessante, uma coisa muito importante que a gente precisa atualizar, os animais vão continuar sendo objeto de direito. É uma noção de dignidade própria. E isso exige uma adequação jamais feita pelo sistema, porque faz mais de 4.000 anos que o nosso sistema jurídico é dividido entre pessoas e coisas. Não existe um terceiro gênero. E criar essa distinção depois de tanto tempo é praticamente romper com as bases do nosso sistema jurídico. Isso é muito difícil. Por isso que a maioria dos doutrinadores, inclusive na França, eles dizem que o direito animal é o ramo que vem para romper com as bases mesmo, porque ele vai ter efeitos conceituais, efeitos fundamentais em todas as áreas do sistema jurídico. Então, dizer que é preciso criar uma teoria própria do animal, e aí eu gosto muito da teoria do Jean-Pierre Marguenot, que é um francês, que ele tem uma proposição interessante, porque ele diz que seria necessário criar uma personalidade jurídica própria para o animal, mas isso, obviamente, de leis a ser feito. Né? Então, criar algo que seja condizente com a condição do animal, que não é pessoa humana, é um sujeito de direito, não tem uma noção de dignidade tal qual a dignidade tem o que? Vedação absoluta, instrumentalização e todos aqueles conceitos. É um conceito mais próprio, é um conceito vinculado ao pressuposto da ciência. Mas, mais ainda já na sua pergunta, se o animal, então, poderia estar como autor? Claro que poderia. Dentro da teoria que se vai adotar. Então, se a teoria que o animal é um sujeito de direito despersonificado, surge aí a sua tutela por meio da substituição processual, porque o animal, ele é incapaz. Então, ainda que ele seja sujeito de direito, ele não tem capacidade para defender os seus direitos. Então, é preciso que se crie uma teoria de legitimidade para tutelar os direitos dos animais. Na verdade, não precisa criar, já existe essa teoria, né? Então, o Ministério Público, por exemplo, é um legítimo autor de tutela dos direitos dos animais. Ele tem essa legitimidade constitucional, inclusive. Outros órgãos, as instituições, por exemplo, as instituições da sociedade civil, as ONGs, elas têm também. E o próprio tutor pode vir, porque o tutor, olha só, hoje existe um conceito de guarda responsável. Eu não sei aí no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, aliás, vocês já saíram na frente de todos, porque no Código Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul diz que os animais domésticos são sujeitos de direitos despersonificados. Aqui realmente tem a lei, inclusive, que diz que os animais fazem jus à tutela jurisdicional no caso de violação dos seus direitos.
mas a questão ainda está meio em aberto. Vamos ver qual vai ser a interpretação que vai ser dada. Que é óbvio que existe uma resistência, porque é algo que muda o entendimento, que apesar de a gente já ter a sustentação, inclusive no Supremo Tribunal Federal, principalmente nas instâncias mais ordinárias, é difícil romper essa base do sistema impregnada com a concepção de animal como coisa. Então, é assim como a judicialização que nós vamos conseguir mudar essa concepção e instigar não apenas o legislador, mas a doutrina e a jurisprudência para que forme uma teoria própria referente à condição dos animais como sujeitos de direito e como tutelar, quem são os legitimados, como reparar as lesões provocadas aos direitos dos animais. Surgiu uma pergunta agora da Luciana Cury, que diz que é promotora na Bahia, não sei se tu conheces ela. Conheço. Ela seria o caso do dano atingir ao mesmo tempo o animal e o ambiente como um todo? Penso ser razoável seguir nessa linha. Primeiro quero agradecer, Luciana, eu não estou vendo os comentários, reitero isso, para mim está meio travado aqui, mas agradeço a participação da minha querida colega. Olha só, existe o dano ecológico, então na minha leitura, um animal, quando um ato atinge um animal silvestre, a gente pode ter um dano ambiental, um dano ecológico, e podemos ter também um dano animal. Então, eu vou dar um exemplo de uma ação civil pública que eu propus aqui em Uberaba, num caso de cativeiro irregular de aves silvestres que estavam em condições de maus tratos. Então, a gente tinha ali, salvo engano, no caso eram 8 aves que estavam em cativeiro doméstico, presas em gaiolas, em condições extremamente inadequadas, e são aves que tinham sido retiradas da natureza. Então, olha só, nós temos 2 interesses que foram violados e 2 interesses que têm dignidade constitucional. Existe um interesse ecológico, porque olha que interessante, então, quando ela diz no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que o dever do poder público de proteger a fauna envolve vedadas na forma da lei as práticas que provoquem a extinção de espécies, né, desequilíbrio ecológico ou submetam os animais à crueldade, a Constituição identificou 3 elementos, 3 valores que estão íncitos na proteção da fauna. Quais são? O equilíbrio ecológico, porque o animal silvestre, principalmente, ele exerce uma função ecológica. A biodiversidade, que está ligado também ao equilíbrio ecológico e à questão ambiental, e a dignidade animal, que não tem nada a ver com o equilíbrio ecológico. A prática de um ato de maus tratos contra o animal em nada vai causar de desequilíbrio do ponto de vista ecológico, pelo menos não diretamente. No caso, por exemplo, a gente tem outras implicações, mas nesse caso, voltando. Então, olha só, imagina 8 animais, 8 aves silvestres que foram retiradas da natureza. Essas aves tiveram um interesse próprio delas, que elas viviam livres, elas tiveram um direito próprio dela violado, porque o direito de todo animal silvestre é viver livre no habitat, salvo nos casos permitidos em lei, quando não é ponderação de interesse. Então, nós tivemos uma violação do direito desses animais, que é pessoal, é individual. Então, nós temos aqui o dano animal. Mas nós tivemos dano ecológico também, que foram 8 aves, uma delas estava ameaçada de extinção, que foram retiradas da natureza. Isso causa um desequilíbrio ecológico, principalmente na lógica de dano cumulativo, que é a lógica que a gente entende do direito ambiental, que a visão da conduta tem que ser analisada em larga escala, porque o desequilíbrio ecológico tem que ser visto dessa forma. Então, nessa ação, o que eu postulei? Primeiro, uma tutela ambiental, a reintegração desses animais na natureza, ou seja, que vai permitir minimamente a reparação do dano ecológico também, e um dinheiro pelo dano irreparável. Né? Existe um dano que não dá para reparar a natureza, que ficou privada desses animais durante um certo tempo. Esse dano será convertido em pecúnia a partir de critérios que a gente já tem do dano ambiental e vai reverter para um fundo ambiental. O direito ambiental parou de atuar aí. Mas e o direito dessas 8 aves? Tiveram a sua liberdade cerceada de forma injusta. Ou seja, isso é um ato ilícito. A Constituição está dizendo que não, né, então esse é um ato ilícito. Existe um dano aí? Como não? Você tirou um animal da natureza, um animal que vivia livre, de acordo com as suas condições biológicas, causou intenso sofrimento a esses animais, vivendo em gaiolas, em condições de maus tratos. Como reparar esse dano? Claro, claro. Isso é muito importante de ser destacado, que os animais silvestres, eles vão, mesmo individualmente considerados, eles vão, na perspectiva do direito ambiental, serem considerados microbens ambientais que integram o macrobem ambiental em relação à importância daquela espécie para a manutenção do equilíbrio ecológico,
e aí, obviamente, que um dano a um animal, uma onça, uma arara, vai poder ter uma repercussão no meio ambiente em razão da importância ecológica daquela espécie. Mas outra coisa é considerar aquela onça, aquela arara como um indivíduo que também titulariza um interesse próprio. E aí tu desgarra, obviamente, a dimensão reparatória para o direito animal e é um outro objeto de reparação. Eu acho essa tua lógica muito perfeita e tomara que ela seja cada vez mais compreendida, porque de fato são esferas distintas de dano, que tem que ser, numa lógica de reparação integral do dano, elas todas têm que ser postuladas e a reparação tem que ser buscada em todas essas esferas. E, obviamente, quando a gente estiver tratando de animais domésticos, já não vamos ter essa dimensão ambiental, de dano ambiental, propriamente dito. Vamos ter que trabalhar muito mais na perspectiva do dano animal mesmo, né? Dos animais individualmente considerados que não têm relevância ecológica e, portanto, o impacto sobre eles não é percebido pelos operadores do direito ambiental. Prova disso que a gente tem confinamento animal, a gente tem uma série de situações extremamente violentas, abusivas de exploração com uma determinada categoria de animais, sobretudo os animais de produção, que não atraem qualquer proteção do direito ambiental. Por isso que trabalhar o dano ambiental é, sim, de uma certa forma, lançar um olhar para esses animais, sobretudo esses, né? Não que os animais que tenham relevância ecológica não fiquem também albergados por essa dimensão individual, do seu interesse individual, mas, sobretudo, os de produção, eles têm um ganho absurdo com essa tua perspectiva e com essa tua pesquisa, Monique. Mais uma vez, eu te parabenizo. Não, imagina, obrigado. Deixa eu só aproveitando esse gancho, eu divido o direito animal em 3 velocidades, justamente por conta dessas categorias. Qual que é a velocidade máxima do direito animal? São os animais de companhia. Porque cães e gatos hoje são vistos pela maioria da população, e quando eu digo são vistos numa visão social mesmo, numa visão de postura, como sujeitos de direitos. A maioria das pessoas tem. Por isso que hoje, maus tratos contra animais de companhia causam tanta repulsa, porque as pessoas conseguem verificar essa noção de dignidade que é fruto da convivência próxima. Agora, essa é a primeira velocidade máxima, então, de animais que já são considerados uma conformação jurídica e social como sujeitos de direito. A segunda velocidade são os animais silvestres, que têm o seu direito ali de não intervenção, o direito de viver livre no seu habitat, que traz uma outra configuração do direito animal que é diferente do direito de cuidado, da guarda responsável. É uma conformação jurídica distinta, com base naquela ideia das zoopólises que eu falei, o princípio da soberania, deixar ter um princípio de não intervenção. E, por fim, nós temos a terceira velocidade, que é a pior. Os animais de produção, que perante o sistema jurídico e perante essa realidade social, são vistos como completamente máquinas. Os animais de produção. E é interessante que o direito animal evoluiu, mas a indústria evoluiu num sistema contrário. Num sistema que, cada vez mais, existem práticas cada vez mais cruéis para com os animais. Isso é uma lógica de aumento de demanda, de aumento de confinamento. E como trabalhar na terceira velocidade do direito penal? Com o princípio do protetor-recebedor, com a ideia de regulação do mercado, fazendo com que o consumidor se transforme no principal ator para melhorar as condições dos animais. Porque à medida que o consumidor procurar produtos nos mercados, se ele quiser saber qual que é o grau de sofrimento dos animais que está dentro de cada produto, ele vai direcionar sua conduta e vai estimular o quê? O mercado, que vai falar, opa, eu tenho um nicho de mercado, eu tenho o bem-estar animal passa a ter valor econômico, então eu vou investir numa prática sustentável. Então, é nesse terceiro ramo aí, e nessa terceira velocidade, que no âmbito do direito europeu nós temos inúmeras diretivas, existem regras de comando e controle, e no Brasil nós não temos nenhuma. Não é difícil saber por quê, né? O agronegócio brasileiro, e ninguém nega aí a importância econômica, mas será que a gente vai ficar parado, então, nessa barreira, por conta do interesse econômico? Será que nós não podemos exigir uma produção minimamente mais ética, principalmente em os dois setores mais cruéis, que são suinocultura e avicultura industrial? Podemos sim, a partir da Constituição, criando esses instrumentos de mercado. Justamente numa semana em que teve aquele caso de 1 milhão de aves que morreram pelo calor, né? Coisas absurdas. A gente tem no Brasil ainda situações absurdas, a trituração dos pintinhos machos.
Enfim, mas eu não queria deixar passar uma pergunta que surgiu aqui, Monique, da Andrea. Não é bem uma pergunta, é uma colocação, mas me remete a uma outra passagem do teu livro. Ela trabalha a questão, por exemplo, de situações de conflito, quando animais, por exemplo, exóticos como, vamos pensar o javali, né? Mas isso me remeteu a situações de conflitos, onde a gente vai ter aquela linha tênue. E tem um ponto do teu livro que tu trabalha que, embora a gente possa reconhecer direitos aos animais, não significa que esses direitos serão absolutos, né? Então vai ter situações de conflitos entre direitos animais e direitos humanos. E que a gente vai ter que encontrar mecanismos de ponderação para isso. Porque a gente vai lidar, por exemplo, com uma situação como essa. Os animais exóticos que possam gerar desequilíbrio ecológico, impacto ecológico. Há uma tendência hoje do direito ambiental atrair a regulação dessa situação e a solução ser, obviamente, provocar o equilíbrio através da eliminação de espécies exóticas que possam estar impactando o equilíbrio ecológico. Eu não sei como é que tu vê isso, como é que tu vê essa relação. Essa questão, você falou bem, é uma questão de conflito de interesse. O que não se pode é não considerar o interesse do animal. E o que hoje acontece é anular o interesse de um ser senciente, aquela dignidade. Então, o primeiro ponto é, dignidade animal não é o mesmo que dignidade humana. São valores diferentes. Não existe como equiparar a dignidade animal com a dignidade humana, né? Tal qual o Tom Reagan propôs lá para os sujeitos de uma vida. A nossa Constituição não permite isso. A nossa Constituição fala claramente de dignidade da pessoa humana como valor maior. Então, a noção de dignidade dos animais é uma noção diferente. É uma noção que não tem a mesma valoração. E isso é importante porque, num conflito, a gente precisa considerar que são valorações distintas. Mas o mais importante hoje é que a gente coloque o interesse do animal em jogo, porque hoje o interesse do animal é desconsiderado. Ainda que ele tenha menos peso, pelo menos do ponto de vista econômico, quando simplesmente tiver apenas o interesse econômico presente, ele tem que predominar. O interesse do cliente tem que dominar contra o interesse puramente econômico. Vou te colocar 3 questões e aí tu fala até o final da live. Se nós tiver tempo, tu enfrenta todas, senão a gente te chama para uma outra live outro dia aí. Primeira questão que eu tinha apontado aqui, que não deu tempo de entrar nela ainda, foi o seguinte. O dano animal, na tua visão, ele se caracteriza somente pelo sofrimento desnecessário? E se for isso, como a gente chega na delimitação do que é o sofrimento necessário ou desnecessário? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quais as formas de reparação do dano animal, então, na tua visão? E terceiro ponto. Tu enxerga a possibilidade de demandas, ações judiciais contra o Estado por falta de política pública de animais abandonados? Vou trazer esse ponto porque isso é muito recorrente. As ONGs que trabalham com proteção animal, cães e gatos, lidam com esse problema direto. Tem como processar o Estado por falta de política pública ou por omissão no seu dever de tutela dos animais vulnerabilizados nas ruas? Vamos lá, vou tentar falar o mais rápido possível. Primeiro ponto, por que eu construí uma teoria subjetiva de dano animal? Ou seja, caracterizando o dano como um estado de sofrimento intenso e não como a violação de um interesse concretamente identificável. No nosso sistema a gente tem o quê? Violação de interesses humanos concretamente individualizados. Integridade física, liberdade, saúde. Por que no animal eu não fiz isso? Porque é impossível. Os animais, eles são heterogêneos. Cada animal tem uma natureza biológica e emocional diversa. Para alguns animais, alguns interesses são importantes. Para outros interesses são mais importantes. Uma ave tem um determinado nível de neuro, enfim, de ciência, de consciência. Outro animal tem outro, e tem interesse. É muito difícil fazer a identificação de todos esses interesses, mas nós temos um outro ponto. O ordenamento jurídico permite inúmeras violações aos interesses dos animais. Com base, ou seja, várias violações são legítimas. O conceito de dano animal é imutável. Ele muda conforme a lei diz o quê? Se a lei dizer hoje o seguinte, o produtor, é proibido criar galinha em gaiola de bateria minúscula. Você tem que criar a galinha numa gaiola que tenha tamanho e dimensão. E você não pode fazer debicagem, você não pode... O criador que cria uma galinha dessa forma, ele está praticando um dano animal. Mas eu não sei, é difícil, então é um conceito que vai evoluindo conforme o direito. Por isso que eu criei. E é um conceito extra-patrimonial, obviamente, tem muita ligação com dano moral. Então, como que nós vamos verificar se naquele caso concreto
o animal teve um intenso sofrimento, nós vamos buscar o estado da técnica. Aí, um laudo veterinário, nós vamos buscar... Por isso que a ciência, o direito animal tem que evoluir de mão dada com a ciência do bem-estar animal. A partir disso, nós vamos verificar se, no caso concreto, aquele animal, decorrente de uma conduta injusta e ilegítima, humana, ele sofreu um sofrimento intenso, a ponto de dizer que ele tem um direito de reparação através de medidas compensatórias. Como, por exemplo, um clássico, o cão Sansão. O cão Sansão, ele teve as patas traseiras decepadas aqui em Minas Gerais. O Ministério Público, nós ingressamos com uma ação civil pública buscando a reparação do dano sob a lógica do dano animal, dizendo que aquele animal teve a sua integridade física violada permanentemente, ele nunca mais vai poder andar. Ele experimentou um sofrimento intenso, então pedimos para que o juiz imponha em favor do animal um valor a título de compensação, para que reverta em medidas de bem-estar daquele animal. E que o tutor vai ter que utilizar de forma concreta. A sua segunda pergunta eu já esqueci, as medidas de reparação. Então, não era isso? Eu estou tentando falar rápido aqui para dar mais informação. Os custos referentes à integridade física do animal, então, custos veterinários, no caso de animal selvagem, os custos para reintroduzir o animal, todos esses custos referentes à reparação do dano propriamente, e um valor a título de compensação, a ser arbitrado de acordo com o caso. Com um conceito de dano punitivo aí também, que é importante. Ponto. O município, a terceira pergunta, o município tem o dever de proteção dos animais que é aplicado ao Estado lato sensu. Nós já temos jurisprudência tribunais de justiça dizendo que é dever do município estabelecer uma política de manejo populacional ética. Ou seja, essa política envolve dar uma condição mínima de dignidade para os animais que estão na rua, seja através de programas de adoção responsável, criando incentivos através do IPTU, seja criando um abrigo para acolher esses animais. Mas já existe, sim, jurisprudência e doutrina, nós temos aí várias no âmbito animalista, dizendo que se é dever do Estado proteger os animais, se existem animais em condições de vulnerabilidade nas ruas, é dever do Estado, lato sensu, aplicado ao município, dar uma condição mínima de dignidade dos animais. Tá aqui o livro da Monique, pessoal. Vamos adquirir, hein? Grande obra, tem teoria geral, tem tudo aqui dentro. Uma grande obra, referência. Parabéns, Monique. Te agradeço mais uma vez, acho que o pessoal adorou. Obrigado pela tua disponibilidade, tu é uma querida. E vamos fazer outra. Vamos sim, obrigada, professor Rogério. Adorei o nosso bate-papo e estou sempre à disposição aí para a gente conversar outras vezes. Like a bird on a tree,